Oi, gente. Nessa aula vamos estudar o lançamento vertical. Ela é continuação da aula de queda livre. Então, se você não assistiu a aula de queda livre, assista, né? Ela foi a aula anterior. Então, o lançamento vertical é quando a gente tem um corpo com uma certa massa e esse corpo é lançado para cima com uma velocidade inicial diferente de zero. Ele é jogado para cima, num local que não tem atrito, que não tem outra força se não for a força-peso. Geralmente, os títulos trazem lançamento vertical no vácuo. A questão de ser no vácuo quer dizer isso, que não tem força de atrito. Então, se um corpo for lançado para cima com uma velocidade inicial num local sem atritos, como no vácuo, esse corpo vai subir, então ele sobe em movimento retardado. Ele vai diminuindo a velocidade até que no ponto mais alto a velocidade dele é zero. Então ele sobe, o seu deslocamento é para cima até que ele para no ponto mais alto. Essa informação você não pode esquecer, tá? Vou repetir. No ponto mais alto, ele sempre para. Aí que tipo de movimento ele tem para cima? Ele vai ter um movimento uniformemente variado, é um MUV, retardado, diminuindo a velocidade. Por isso, então, que ele sai com uma velocidade inicial V0 para cima e vai diminuindo a sua velocidade, vou repetir de novo, até que ele para no ponto mais alto. No ponto mais alto, a sua velocidade é zero. Com aceleração igual a G. Então, a aceleração dele é igual a G e o G é sempre para baixo, não se esqueçam disso. Concluo, as equações que vamos usar nesse movimento são as equações do MUV. Vamos lembrar novamente dessas equações, ó. V0 mais AT, ΔS igual V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Aí não se esqueça que esse ΔS, ele pode virar S menos S0. Então a equação de cima fica S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E a Torricelli. Torricelli é V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Erros comuns. Sinais. Então, o que define o sinal? Né? O sinal do V, sinal do V0, o V só é zero no ponto mais alto, tá? O sinal do A, sinal do ΔS, né? O sinal do V0 aqui, do A aqui, quem que define esses sinais? Os sinais, eles são definidos pela orientação. E quem escolhe a orientação é você, não se esqueça disso. Então, vou olhar o desenho, ó, vou fazer o desenho aqui embaixo. Ó. Então, vamos lá. Velocidade. Velocidade do corpo é sempre para cima. Ela só é zero no ponto mais alto. Ele sai com uma certa velocidade, né? E essa velocidade vai diminuindo até que no ponto mais alto ela é igual a zero. Deslocamento. Deslocamento é para cima. Aceleração. Aceleração é para baixo, que ela é sempre igual ao G, a gravidade, a aceleração da gravidade. Gravidade sempre aponta para o centro do planeta. Se ele não falar nada, para baixo. Ó, analisa isso que eu desenhei.
você vai reparar que tem alguns vetores, algumas grandezas apontando para cima e outros para baixo. O que vai definir o sinal é a sua orientação. Vamos supor que eu oriente para cima. Então, isso que eu desenhei aqui, ó, é a minha orientação. Se eu orientei para cima, quer dizer que tudo que aponta para cima é positivo. Então, volta aqui, ó. Velocidades serão positivas, deslocamento positivo, aceleração negativo. Então, tudo que apontar para cima, toma o sinal positivo. Tudo que apontar para baixo, negativo. Então, aqui nas equações, aqui nas equações, as velocidades serão positivas, aceleração negativa, deslocamento positivo, velocidade inicial positiva, aceleração negativa, né? Agora, e se eu orientar para baixo? Porque quem escolhe orientação é você. Mas depois que você escolheu, no mesmo exercício, no mesmo estudo, não pode mudar mais, não se esqueça. Então vamos supor que eu orientei para baixo, quer dizer que tudo que aponta para baixo é positivo. Todo vetor que tiver para baixo, lá nas equações, toma sinal positivo. O vetor que tiver para cima toma sinal negativo. Aí vamos olhar os vetores aqui, ó. Ó, aceleração para baixo vira positiva. Deslocamento para cima, negativo. Eu estou usando essa orientação agora, orientação para baixo, positiva. Quem escolhe é você, orientação. Então, deslocamento é para cima, é negativo. As velocidades são para cima, negativo. Então, se eu usar essa orientação aqui, ó, para baixo positivo, para cima negativo, aqui nas equações, ó, deslocamento vai tomar aqui, vai receber um sinal negativo, deslocamento negativo, velocidade inicial, velocidade no instante qualquer, negativo, aceleração, que é para baixo, positivo. Aí assim você define os sinais. Um erro comum, que é uma dúvida comum, é a seguinte: professor, você não falou que esse V aqui é zero? Não, não é que ele é sempre zero. Ele só é zero no ponto mais alto. Então aqui, ó, ele sai com uma velocidade, aí a velocidade vai diminuindo, então V1, V2, V3, aí no ponto mais alto apenas que essa velocidade é igual a zero. Mas em outro instante qualquer, ela vai ter um valor sempre menor de acordo que o corpo sobe. Outro detalhe também, que é legal lembrar, é a famosa regra ou proporção de Galileu, né? A regra ou proporção de Galileu, que a gente viu na aula de MUV e na aula passada eu apliquei na queda livre, né? Era a seguinte: se um corpo, ó, ele tem o MUV, então tá aqui o MUV dele, ó. Se ele tem o menor deslocamento de todos, então esse aqui, ó, é o menor deslocamento de todos, eu vou chamar de ΔS. Num certo intervalo de tempo ΔT, esse deslocamento, se for no mesmo intervalo de tempo, passa a ser 3ΔS. Esse deslocamento, no mesmo intervalo de tempo, 5ΔS. E assim vai de 2 em 2, 7, 9. Isso aqui foi na queda livre, aula passada, né? Um corpo descendo. E se for um lançamento vertical? A regra de Galileu vale também, só que você vai imaginar para cima. Então, se o corpo está subindo aqui, ó, ele vai diminuindo a velocidade de acordo que sobe, até que no ponto mais alto ele para. Se eu fragmentar, né, dividir os deslocamentos no mesmo intervalo de tempo, a relação de Galileu é a mesma, porém de baixo para cima. Sendo que o ΔS, o primeiro ΔS, é o mais alto, é o de cima, é o menor, no mesmo intervalo de tempo.
Então esse desenho é válido para o corpo descendo ou subindo, tanto faz. A relação dos deslocamentos vai ser a mesma. Nesse caso, como ele sobe em movimento retardado, ele diminui os deslocamentos. Mas se eu pegar lá o último deslocamento menor no intervalo de tempo, o intervalo de tempo for o mesmo, a relação de Galileu também é válida. E isso independe da massa. Então eu posso ter um corpo de massa mzinho, um corpo de massa mzão. Sei lá, uma bolinha de tênis e um elefante. Se eles forem lançados para cima, num local sem resistência com o ar, eles sobem juntos, porque não depende da massa. Então, esse aqui pode ser, por exemplo, um corpo de 1 quilograma, esse aqui um corpo de 1.000 quilogramas. Se eles forem lançados para cima com a mesma velocidade inicial, V0, eles vão ter a mesma variação da velocidade, porque a aceleração para eles é a mesma, então eles sobem juntos, né? Então, se o V0 desse foi igual ao V0 desse, sendo esse de 1 quilograma, estou chutando um valor, e esse de 1.000 quilogramas, mas a velocidade inicial é a mesma e eles partem do mesmo nível, como a aceleração para os dois é igual a g, quer dizer que, independente da massa, ambos terão a mesma variação da velocidade, então eles sobem juntos. Então vai subir um do ladinho do outro, independente da massa, devido à aceleração ser igual. É o mesmo raciocínio que a queda livre, só que a queda livre foi o corpo descendo. Por que que o A é igual a G? Vamos lembrar. Independente da massa do corpo, vamos supor que eu tenho esse corpo com essa massa. Se não tem atrito, a única força que atua é a força-peso. É a força-peso, afinal, gravidade tem, eu estou próximo de um planeta qualquer. Então eu posso falar que a força resultante é a força-peso. Força resultante, segundo a lei de Newton, lá da dinâmica, massa vezes aceleração, força-peso, massa vezes gravidade. Então, independente da massa do corpo, pode ser um corpo de 1 quilograma, 1.000 quilogramas, as massas vão se dividir. Concluo, a aceleração vetor do corpo é igual à gravidade vetor do corpo. Por isso, então, que se for uma queda livre, eles caem juntos, e se for um lançamento para cima, eles andam juntos também, um do ladinho do outro, né? Eles sobem juntinhos, porque a aceleração é igual, independente da massa. Uma pergunta comum nesse momento da aula é sobre a força que o lançador fez no objeto, porque que ela não entra no estudo. Na verdade, não é que ela é desconsiderada. A gente inicia o estudo do lançamento vertical depois que o corpo já foi lançado. Então, por isso que ele só tem a velocidade para cima e como força apenas a força-peso para baixo. Não se esqueça que força é diferente de velocidade, né? Quando a gente fala força, a gente está falando de empurrões, puxões, né, de um impulso. Já a velocidade representa a rapidez do corpo. Então, voltando no canhãozinho, né, o canhão impulsiona a esfera para cima. Então, o canhão faz uma força na esfera para cima. Porém, a gente só começa o estudo depois que a esfera já saiu do canhão. Então, por isso que essa força que o canhão fez não entra no estudo. Então, a partir do momento que a esfera já saiu do canhão, a esfera só vai ter a velocidade para cima, que é a sua rapidez, e como força, apenas a força-peso para baixo, que é o que provoca a diminuição da velocidade. Por isso, então, que a aceleração realmente sempre é igual à gravidade, né, sem exceção. E por último, né, terminando essa aula, a hora que ele chega no ponto mais alto, ele para. Aí o que vai acontecer com ele? Aí ele cai, ele desce em queda livre.
Então, ó, ao lançar um corpo para cima, com uma certa velocidade inicial, de acordo que sobe, ele vai diminuindo a velocidade. Diminui a velocidade. Então, ele vai diminuindo o deslocamento. Até que no ponto mais alto, ele para. Então, para cima é o movimento uniformemente variado, retardado, diminuindo a velocidade. E depois que ele chega no ponto mais alto, aí ele desce em queda livre. Por isso que a regra de Galileu é válido tanto para cima como para baixo. Aí ele passa a descer em queda livre. Ele volta a atingir o chão com a mesma velocidade V0 que foi lançado. Por conservação de energia, afinal não tem atritos, né? A velocidade que ele sai é a mesma que ele volta em módulo, em intensidade. V1, ou seja, a velocidade nesse ponto, em módulo, intensidade é igual a esse, a diferença é que um está para cima, outro está para baixo, eles estão na mesma altura. Ó. V2 é igual a esse. Da mesma forma que a última velocidade na subida foi zero, a primeira da descida, né, a mesma, é zero. Então, o corpo subindo ou descendo por conservação de energia, se ele estiver na mesma altura, ele vai ter o mesmo valor de velocidade, a mesma intensidade. Só muda o sentido, né? A hora que ele está subindo é para cima e a hora que ele está descendo é para baixo. Afinal, se eu jogo um corpo para cima, ao chegar no ponto mais alto, ele para e depois volta a descer. Novamente a regra de Galileu, ó. ΔS, 3 ΔS, 5 ΔS. Isso se for o mesmo intervalo de tempo. Essa aqui foi o mesmo intervalo de tempo. A proporção à regra de Galileu.